Olá meus amigos, no vídeo de hoje vou trazer um vídeo comparativo do ponto de vista de consumidor final, digamos assim, do G-Osmo Mobile e do Zhiyun Smooth 2. Bom, neste vídeo vou comparar estas duas ferramentas que são capazes de transformar o teu telemóvel quase como numa câmara profissional. Isto porquê? Porque oferecem um nível de estabilização muito bom. Claro, se tiveres um telemóvel que filma como uma torradeira, não vais querer investir nisto. Primeiro deves investir num telemóvel que tenha uma câmera realmente boa. Agora, se tu tens um telemóvel com uma qualidade de câmera reconhecida, como é o caso do Honor 8, também o Samsung Galaxy S7 tem uma câmera bastante boa, alguns Huawei agora mais recentemente. No meu caso, vou utilizar um Xiaomi Mi 5 Pro, tem uma câmera que filma a 4K e que, na minha opinião, do Xiaomi que já vi e que já tenho algum feedback até agora, é das melhores por causa dela própria já ter alguma estabilização, por filmar em 4K e, portanto, é aquilo que vou utilizar para comparar. Mas pronto, o importante dizer é que um destes estabilizadores, qualquer um deles, fica já aqui o spoiler, vai ser bastante bom para estabilizar a imagem das gravações que tu queres fazer, seja em planos mais abaixo, planos laterais, ou seja mesmo em planos de selfie. Na minha opinião, tanto um como o outro vão satisfazer as tuas necessidades. Depois, a nível de construção, há diferenças, enquanto que no G-Osmo vamos ter uma posição mais ergonómica no pegar, nesta própria parte, que a parte do gimbal também é mais fácil de aceder e tem alguns botões bem próximos, e depois tem um botão na parte lateral. Neste aqui é mais fino, tem um toque se calhar mais elegante na medida por ser todo ele em metal, mas depois os comandos não estão tão acessíveis, ou pelo menos numa posição de alguém que está a gravar não é tão confortável andar a carregar aqui de lado como é o caso aqui do Smooth 2. Ainda a nível de construção, ambos são feitos de alumínio, metal, na parte do gimbal em si, e aí é que é importante termos material resistente para suportar os movimentos que vamos fazendo e para suportar também o peso do nosso telemóvel. No meu caso é um de 5.15 polegadas, mas se for um telemóvel até 7 polegadas, por exemplo, que pode ser utilizado num Smooth 2, é preciso ter aqui mecanismos de suporte e de contrabalanço para o telemóvel ficar de facto estabilizado e não estarmos aqui a forçar os motores do próprio gimbal. A nível de facilidade de colocação de telemóvel, o G-Osmo Mobile vence porque tem um sistema em que rodamos e vamos abrir o suporte e, portanto, depois será apenas necessário deslizar o telemóvel. Neste caso abri demais, mas se eu tivesse aberto de uma posição que eu já sabia que ia ser mais ou menos aquela do meu telemóvel, era muito mais fácil e, portanto, desta forma conseguimos logo colocar o nosso telemóvel. Enquanto que no Smooth 2 não existe esse sistema e isto funciona apenas como uma mola e, portanto, vamos ter que forçar, digamos assim, a colocação usando este sistema de mola. Vamos ver se consigo. Pronto. E agora sim já estaria a funcionar. O que o Smooth 2 tem é uma forma de calibrar, ou pelo menos de centrarmos o nosso telemóvel em relação ao eixo do gimbal, ou seja, permite-nos deslizar esta parte do gimbal para baixo e para cima. Por outro lado, não vai ter uma forma de contrabalancear o gimbal como tem o G-Osmo, sendo que no G-Osmo, através desta rodinha aqui, vamos poder avançar ou recuar o suporte. No caso do Smooth 2, vamos sim ter um peso que podemos acrescentar na parte lateral do suporte e que dessa forma vamos balancear a gimbal para este lado. No caso de estarmos a utilizar um telemóvel mais comprido e mais pesado, um telemóvel, por exemplo, de até 7 polegadas. E neste caso,
basta acrescentar este peso para fazer essa, não é calibração, mas para ajudar a balancear o gimbal. Porque calibração podemos fazer na aplicação da Smooth 2. Um dos pontos a favor do Smooth 2 é o facto de, neste eixo rotacional, podemos fazer esta rotação a 360 graus e por isso podemos estar a filmar e filmar-nos a nós e voltar a rodar, ou seja, conseguimos fazer aqui um panorama de 360 graus, enquanto que no DJI Osmo Mobile estaremos limitados aqui num arco, diria que de 30 a 40 graus, em que já não é possível rodar mais. Bloqueia aqui e depois volta a bloquear aqui. A nível de funcionalidades e a nível de, digamos que, se é ou não o mais completo, o DJI Osmo Mobile vence porque é mais completo ao fim e ao cabo. Isto porquê? Também porque o suporte em si é utilizado no Osmo em si próprio, o Osmo não mobile, ou seja, aquele que já tem uma câmera mesmo. É exatamente o mesmo e por isso já temos aqui algumas ferramentas que foram desenhadas para ser utilizadas com a outra versão, mas que dão muito jeito para utilizar com o telemóvel. Que é, por exemplo, aqui esta parte de lado em que podemos ligar lá aqueles suportes tipo de tripé em que podemos lá ligar. Agora não tenho aqui nenhum à mão porque está a ser utilizado pelo microfone, mas podemos ligar lá e dessa forma, por exemplo, eu consigo colocar o meu Osmo Mobile, imagina, agarrado a qualquer objeto que consiga depois prender com o suporte que é tipo de clipe, aliás, ou então, por exemplo, ligar aqui uma extensão e que depois com uma hot shoe, em português costuma-se dizer uma sapata, em que podemos deslizar depois o microfone e ligá-lo por cabo ao telemóvel e ter aqui então de lado, imaginem, ter aqui de lado um suportezinho para o microfone. No Smooth 2 isso não vai ser possível e por isso digamos que utilizar um DJI Osmo Mobile como se fosse um grande amigo daquele repórter que está solitário e que, portanto, vai ter que ser ele a filmar, vai ter que ser ele a ver os planos que quer filmar, perguntar e gravar som. Numa só mão vamos poder ter todos os objetos que precisamos e, portanto, dá mais liberdade a quem trabalhe sozinho. A nível de baterias, o Osmo Mobile vai trazer uma bateria que é da própria DJI e, portanto, vai encarecer se quiseres comprar um acessório oficial. Esta bateria tem 980 mAh, já comprei outra exatamente porque não vou conseguir, em alguns projetos que vou fazer, como por exemplo na ida à MWC, não vou conseguir utilizar apenas uma porque não tem autonomia suficiente. Ainda que seja bastante prática para numa tarde inteira estares a filmar, chega. No caso do Smooth 2, vou aqui desenroscar, é, digamos que uma bateria que é uma pilha, basicamente, e que desta forma talvez consiga, no mercado asiático, por exemplo, comprar uma de substituição a um preço muito mais barato do que aquilo que seria uma bateria de substituição de um DJI Osmo Mobile. Outro ponto a favor é que a base do Smooth 2 tem uma rosca que podemos depois colocá-la em cima do nosso tripé sem ser preciso qualquer acessório. É bom, é bem pensado para quem, por exemplo, tem um tripé, tem uma câmera razoável, mas quer utilizar o seu telemóvel para filmar, pode colocar isto, colocar o telemóvel e pode utilizar no mesmo tripé e serve de suporte, enquanto que o DJI Osmo Mobile não se vai conseguir manter em pé sozinho, sem comprarmos o suporte, porque por baixo não tem qualquer tipo de adaptador ou de socket para enroscar num tripé. A nível de movimentos, tanto o Smooth 2 como o DJI Osmo Mobile comportam-se praticamente da mesma maneira. Tem este modo em que, de certa forma, fazemos aqui uma transição de planos de uma forma mais gradual e ele vai acompanhando os movimentos que nós vamos fazendo, e depois tem também um modo lock, que no DJI Osmo Mobile é através de uma função de carregar no botão de trigger. No caso do Smooth 2 é através do botão da parte frontal, em que nós aqui já podemos rodar, vamos ver aqui, já podemos rodar o manipulo e já não vai haver qualquer tipo de movimento para acompanhar e, portanto, podemos fixar aqui um ponto
sendo uma referência nossa ou através do próprio software, e o telemóvel vai se manter estável em relação a esse próprio ponto. Como podem ver aqui, estou a rodar e a imagem que aparece aqui neste caso no ecrã mantém-se a mesma. Tem depois também uma forma de gravarmos vídeo ou desta maneira, na horizontal, ou então em modo de retrato. Ele próprio assumimos que tomamos esta posição e passa a fazer o ajuste e a estabilização de um modo vertical, também semelhante ao de Osmo Mobile. A nível de aplicações, a aplicação do Smooth 2 dá-nos mais informações acerca da rotação e de alguns parâmetros técnicos, digamos assim, do próprio gimbal. Dá-nos também a liberdade de fazer aqui algumas definições para configurarmos aqui alguns modos, algumas zonas mortas que não queremos, por exemplo, para as quais ele se desloque. Dá também para fazermos aqui alguns controles manuais. Por exemplo, se estivermos com dificuldades em aceder a esta parte, se quisermos fazê-lo clicando no ecrã, tem a desvantagem aqui que não assume este modo horizontal, mas isso são constrangimentos do próprio desenvolvimento das aplicações. Tem depois também um modo de câmara em que podemos selecionar modos HDR e depois podemos também selecionar a qualidade de filmagem, neste caso está em 4K, a resolução de fotografia e a resolução de vídeo, e depois podemos então ativar aqui algumas definições da própria câmara. Na minha opinião, a da G é mais completa, mas já vos vou mostrar. Como dizia, na minha opinião, a aplicação da G é mais completa, não só por isto, mas vou-vos dar aqui o exemplo de uma das suas funcionalidades. Podemos ter aqui uma fotografia panorâmica em que eu vou definir, por exemplo, uma fotografia, posso definir 180 graus, 330, ou neste caso, de um plano mais alargado, em que ele vai tirar um conjunto de 9 fotografias agrupadas por 3 níveis, digamos assim, onde vamos conseguir construir uma panorâmica aqui do local. Vou, por exemplo, exemplificar isso. Agora posso clicar aqui. Como veem, o próprio gimbal está neste momento a coordenar esses movimentos para que no final seja reproduzida uma fotografia que seja uma junção automática destas 9 que foram retiradas enquanto estive a explicar. Portanto, ele neste momento está a dizer que a fotografia está a ser produzida, uma fotografia panorâmica feita totalmente pelo próprio estabilizador, algo que não vemos no Smooth 2, e como veem aqui, é uma fotografia bem mais larga daquilo que sequer consigo ver através da minha câmara com a qual estou a fazer a gravação. E por isso, isto lá fora, digamos assim, numa paisagem, imaginem, numa montanha, cria cenários espetaculares para depois mais tarde guardar e recordar. Depois também tem funções de tracking, seguir, por exemplo, um objeto, que vocês já viram até noutros vídeos que publiquei, que filmei com o DJI Osmo Mobile, mas que a Smooth 2 também tem. No entanto, este tipo de funções, e depois também aqui algumas definições que podemos ter na parte do vídeo, o ajuste aqui de alguns brilhos, o ajuste de alguns efeitos também, e a função de live streaming, são também fatores que contribuem para que eu acho que seja um equipamento mais completo e que se calhar por pouca diferença que seja a mais, compense em relação ao Smooth 2. Tal como o Smooth também tem aqui algumas partes que não estão tão bem definidas na própria aplicação, mas que, na minha opinião, são pequenos ajustes acerca do modo de vertical ou horizontal do telemóvel. Mas como veem aqui, posso ajustar também a resolução do vídeo, mas depois tem aqui a parte dos balanços e o tipo de cores que queremos utilizar, a definição do flash. Ganha na medida em que tem uma aplicação mais completa, apesar de que a do Smooth 2 é uma aplicação que nos dá mais detalhes técnicos acerca do gimbal, acerca do seu estado, acerca mesmo da percentagem de bateria, é mais explícito, mas pronto, tanto um como o outro cumprem aquilo a
é que se definem aquilo que é o seu objetivo, mas há aqui uns pozinhos a mais para o DJI Osmo Mobile. E vou-vos exemplificar aqui um. Tal como eu já referi há pouco, o botão de trás é bastante interessante. Eu neste momento estou a carregá-lo e estando a carregar, como veem, a posição não vai alterar, a posição do telemóvel. Se eu largar, ele vai assumir um modo dinâmico para que faça aqui então este ajuste e que suavize estes movimentos que eu estou a ter. Se eu carregar 2 vezes no botão de trás, como vão ver, ele vai voltar a centrar. Se eu carregar 3 vezes, vai assumir o modo de selfie e portanto vai ativar a câmara frontal do telemóvel. E isto são atalhos bastante práticos quando estamos lá fora a filmar, e digamos que é mais rápido e mais intuitivo fazer isto com o DJI Osmo Mobile. Por exemplo, se eu segurar aqui o botão de trás e neste momento fizer isto, consegui agora criar aqui um plano, fazer uma gravação de cima a baixo, sem que tivesse que estar a fazer outras definições que se calhar são mais complexas no Smooth 2. Se eu largar, aí o telemóvel então já vai assumir esta função de suavizar os movimentos. Para resumir, a minha avaliação do DJI Osmo Mobile e do Smooth 2 é de que tanto um como o outro, para as funções de filmar de uma forma estabilizada utilizando o telemóvel, são bastante capazes e disso não há dúvida nenhuma. Ainda assim, dou aqui alguns pontinhos a nível de ergonomia e algumas funções que o DJI Osmo Mobile ganha em relação ao Smooth 2. Por outro lado, o Smooth 2 parece ser mais robusto a nível de construção, a nível do material utilizado e, por exemplo, alumínio, e isso pode ganhar aqui alguns plásticos que podemos ver no DJI Osmo Mobile. Talvez numa utilização mais intensiva este possa vir a ganhar aqui qualquer coisa. Depois, o Smooth 2, aliás, para quem queira profissionalizar a sua utilização, é melhor, porque tem, além desta rosca para metermos num tripé, é mais compatível com alguns sistemas também de estabilização, e há muita utilização de Smooth 2, mesmo para a cinematografia, graças também às suas Cranes M. E vejam também, pesquisem Zhiyun Crane M, que é um estabilizador, mas para utilizar a nossa câmara mirrorless. No caso do DJI Osmo Mobile, ganha por ser mais leve e, portanto, digamos que para um turista acaba por ser mais execuível avançar para um DJI Osmo Mobile do que para um Smooth 2. Mas ainda assim, são dois equipamentos que transformam completamente a utilização de um telemóvel enquanto câmara, e acho que passa por aí, se calhar, aquela utilização, aquilo que se costuma dizer de quem tem um telemóvel não precisa de uma câmara para nada. Claro, não há telemóveis com câmaras ou com uma capacidade fotográfica e de gravação de vídeo tão boas como uma câmara que é feita exatamente para isso mesmo e que tem óticas e objetivas para isso mesmo, mas consegue aproximar um nível de estabilização quase do cinematográfico, e isso é muito bom para este tipo de equipamentos que, apesar de terem um valor elevado, não são assim tão inacessíveis. Espero que tenham gostado desta comparação entre estes dois estabilizadores, e que subscrevam o canal para receberem mais novidades destas. Como sempre, sou o Daniel Aparício e vemo-nos no próximo vídeo.